prosseguir com nossa palestra. Rapidinho, todo mundo viu, né? O zíper funcionando. Nós vamos prosseguir com nossa palestra hoje, falando sobre uma temática muito importante para nós, espíritos imortais, a maledicência. Somos seres imortais e muito pouco, às vezes, conhecemos de nós, muito menos o que um vício desses é ainda muito presente na humanidade, o mal que está causando a nós e a humanidade terrena e desencarnada. Então nós vamos aprender, obviamente que o tempo é muito curto, porque é uma temática muito abrangente, com várias angulações. Mas o nosso intuito é de trazer reflexões para que cada um de nós possa se perceber como espírito imortal e aprender um pouco mais dentro do que nós vamos trazendo para ajudar na nossa terapia espiritual, da auto-obsessão e da libertação da nossa consciência. Lembrando que a maledicência é o disfarce de um coração enganoso. Portanto, nunca nos iludimos pensando que quando estamos falando mal dos outros, que nós estamos com boas intenções. Mas nós vamos aprendendo que é realmente esse quadro de um coração enganoso, é um disfarce, é uma aparência de um espírito voltado ainda nas questões contrárias às leis de amor. Aprendemos nas técnicas de viver no livro que nos ensina Valdo Vieira. Não há institutos de pesquisa no mundo capazes de avaliar a quantidade de infortúnio e delitos desencadeados entre os homens anualmente, resultantes das impressões falsas proclamadas como verdadeiras. Então, se nós olharmos, novamente, como espíritos imortais que somos, todos nós trazemos os nossos condicionamentos, as nossas atitudes, e olharmos no planeta onde nós estamos situados hoje, nós vamos percebendo que esses conceitos são extremamente atuais na nossa realidade. E nenhuma instituição humana pode avaliar os males que são causados entre as criaturas dos dois planos da vida e os males a nível psicológico, emocional e fisiológico, como nós vamos ver pela frente. As pessoas podem ver ou ouvir uma coisa e a própria imaginação, habituada ou condicionada à viseira da malícia, pode interpretar outra ou propagá-la distorcidamente. Novamente, fundamental que nós aprendemos através do autoconhecimento a detectar estes quadros íntimos da alma, que são os limites, que às vezes o outro, a outra pessoa na nossa existência fala de um jeito, nós fazemos a leitura daquilo conforme a nossa realidade íntima, muitas vezes distorcida e errônea em relação ao emissor. Então, fundamental pegar isso e sempre refletir mais, aprendermos em nossa vida diária a silenciar mais e não propagar, porque às vezes nós podemos estar passando material adiante que foi contaminado com a nossa própria realidade perturbada interior. No nosso estudo já falamos hoje, desânimo em muitos casos é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Fundamental não desanimar diante do que vamos percebendo. Fundamental investir sempre em nós e entender se outros estão mais equilibrados. Não é invejando, ou tendo ciúme, ou caluniando, ou maldizendo, que eu vou me tornar melhor. Eu vou reavaliar, vou reforçar essas perturbações íntimas. Quando aquele que já está mais equilibrado, mais, digamos, centrado, é um espírito que já se escolheu no decorrer do tempo a fazer escolhas mais acertadas de acordo com as leis de Deus. Joana de Ângeles ensina que a cisânia, que é a maledicência, é estimulada pelo egoísmo. Nasce sempre no seio da vaidade que se faz nutrir pela presunção. Num parágrafo tão curto, nós vamos ver já 3 chagas da alma. Egoísmo, nós vamos ver a vaidade e a presunção, que estão por trás do orgulho. Então, novamente, nesses momentos de reflexão, o quadro da maledicência afeta o espírito numa dimensão muito mais
intensa no sentido das suas sombras, muitas vezes não conscientizada pelo indivíduo. Mas nossa proposta é de nos tornarmos mais conscientes dessas realidades que nos causam muito mal. Porque a primeira pessoa, mesmo que o indivíduo não tenha consciência, está se fazendo um grande mal a nível dos distúrbios psicológicos que vai desenvolvendo, e se já desenvolveu isso em outras existências, já está presente no seu psiquismo atual. As acusações que fazes, informando que os outros estão contra ti, são síndromes doentias do ego dominador, desejando submeter as outras pessoas ao seu talante. Aqui, novamente, é o orgulho que está por trás. É necessário aprender a silenciar mais, a nos resolver interiormente, sem abrir a boca, porque essa necessidade de falar que muitos indivíduos têm, nós já falamos antes, e muitas outras vezes, é a falta de capacidade que o indivíduo, que a pessoa tem de se auto-ouvir, de se auto-perceber. Então, quanto mais nos remetemos para dentro e processamos a nossa realidade, menos necessidade temos de exteriorizar. Quando cogitas que os outros são opositores teus, desvelas o teu conflito em relação a eles. Então, nós vamos novamente aprendendo ali sempre trazer para nós, porque não são os outros, somos nós, conforme nossos registros, nossa estrutura íntima. E isso nos ajuda a modificar interiormente, uma vez que conseguimos nos acolher como somos, sem precisar denegrir, sem precisar acusar. O Espírito Miramês nos ensina: furta-te de servir a maledicência, expurgando toda ideia de julgamento que surgir em tua mente e que traz as cinzas da vaidade e a inquietação de ciúme. Vamos aprendendo em cada reflexão ali que nós sempre estamos aprendendo que por trás da maledicência ou do mal dizer existe alguma vicissitude da alma. Aqui novamente nós somos chamados à vaidade e ao ciúme. Quando estudamos o ciúme, nós sabemos, o ciúme manifesta um indivíduo inseguro, com medo, falta de suas próprias referências, falta de percepção do Filho de Deus que é. Então, com essa insegurança, estima baixa, vamos ter as necessidades, muitas vezes, de maldizer os outros para que o ego se sinta mais fortalecido. Mas vamos nos perdendo de nós mesmos, nos enfraquecendo espiritualmente e causando dor no meio do caminho. Cada palavra que pronuncias com intenção de ferir ou de intervir na vida de outra, para satisfação do teu orgulho e do teu egoísmo, procurando te colocar melhor do que todos, está predispondo o teu mundo interior a variadas enfermidades, como nós começamos inicialmente. Muitas doenças a nível fisiológico hoje, numa análise mais profunda da maledicência, com as repercussões eletromagnéticas que este quadro manifesta-se a nível da nossa biologia, tem as suas raízes nessas questões ainda, digamos assim, muito inconscientes para a humanidade de um modo geral. Obviamente que nós que estamos aprendendo tanto as virtudes e as vicissitudes, estamos aprendendo a cuidar mais de nós e erradicar tudo aquilo que não nos faz bem. Foge da atmosfera onde o assunto é a vida alheia. A maledicência produz um magnetismo corrosivo que obscurece as ondas cerebrais e entorpece o centro de força. Estamos com dor de cabeça? Começamos a pensar o que estamos pensando, em vez de culpar os outros. Estamos com pressão na cabeça? Começamos a pensar em nós em vez do outro. Né? Então nós vamos aprendendo as profundezas. Entorpece os centros de força, os nossos chakras. E obviamente chakra entorpecido energeticamente vai atrofiando os órgãos correspondentes na sua localização fisiológica. E ali vamos percebendo já as deficiências novamente na comunicação interior do nosso sistema espiritual e fisiológico. A pseudolália é uma mentira compulsiva, resultante de um longo vício de mentir. E essa pseudolália é uma terminologia da psiquiatria. Portanto, nós vamos aprendendo que a maledicência, no nível psiquiátrico crônico, é uma doença, que é classificado pelos psiquiatras. Então, é mais sério do que nós podemos imaginar
o distúrbio que isso vai causando. Quando falamos um longo vício de mentir, isso não é somente dessa existência. Para o espírito, para o ser que alcança este quadro, é experiências que ele vem repetindo através das existências. E sem tomada de consciência vai continuando com este quadro. É altamente perturbador. O que se destaca na mentira patológica, a pseudolália, é a ausência de culpa. Obviamente, que o indivíduo que vai, através das encarnações, mentindo e validando isto mais, é um espírito que vai afastando-se de Deus cada vez mais. E aí, mente de uma forma muito, digamos assim, de cara mais lavada, se dá para dizer assim. São pessoas que nem remorso sentem, que nem culpa, são frias emocionalmente. E isso é a extensão que o espírito se desconectou das leis de Deus. E é muito difícil para familiares que convivem com indivíduos assim, porque mentem, falam friamente e negam com a maior facilidade as coisas de acordo com o seu quadro perturbador. A atitude funciona como um mecanismo de autodefesa para pessoas que apresentam um quadro de carência acentuada e baixa autoestima. Nunca é oriundo de um ser equilibrado que se auto-ama, auto-aceita, auto-valoriza-se. São espíritos que, através do seu processo evolutivo, afastamento das leis de Deus implica a falta de auto-amor que necessita ser desenvolvido. A vítima da doença irá fugir à verdade real, criando suas próprias verdades inexistentes. A mentira brota espontânea e de forma compulsiva, e a sua realidade vai perdendo cada vez mais sintonia com o real. É onde o indivíduo entra mais nessa bolha da mentira, vai se perdendo. Por isso que fica tão difícil com as pessoas que às vezes convivem com essas criaturas. E os tratamentos a nível da psiquiatria nos casos crônicos não são fáceis, porque a psiquiatria, lembramos, ela ainda atende o ser através da alopatia dentro do organismo biológico, e essas questões estão na raiz do espírito. Mitomania é outro termo psiquiátrico, também para definir a maledicência. É a compulsão mórbida pela mentira. São dois termos psiquiátricos qualificados como doença. Essa doença é definida como uma forma de desequilíbrio psíquico caracterizado por declarações mentirosas, sempre se auto-iludindo. O portador da compulsão por mentir usa a mentira em proveito próprio ou prejuízo de outro de forma imoral, sem sentir a necessidade de desfazer o engano. Proveito próprio convém falar, convém orientar, que é do ego e nunca self. Porque o espírito que está conectado com o self já vai erradicando essas mentiras que são falsidades que a criatura se permite validar e vai envolvendo os outros desnecessariamente, porque um dia teremos que refazer o caminho. Infelizmente, às vezes, pelas próprias doenças que a própria maledicência, a mentira gera, para nos percebermos a nível do fisiológico. Mas não é necessário ser assim, se aprendemos a fazer pelo processo do auto-amor. As mentiras têm objetivo ao engrandecimento do ego da pessoa, como falamos. A mitomania, esse distúrbio tem sua origem na supervalorização de suas crenças em função da angústia, toque, depressão e pós-depressão. Obviamente, com o mentiroso, alguém muito perturbado e com muita angústia íntima. Novamente, porque a mentira é um movimento contrário às leis de Deus. Eu posso falar mal pelas costas dos outros, mas eu jamais conseguirei fazer isso pelas minhas costas, porque eu estarei convivendo comigo 24 horas por dia. Por isso que vai gerando angústias, conflitos psicológicos e emocionais, transtornos compulsivos obsessivos, dependendo do quadro que a criatura se permite e nos quadros das depressões. Porque, como nós vimos no slide anterior, a pessoa mentirosa vai criando sua realidade, que está desconectada da realidade, e vai se perdendo no caminho, se deprimindo cada vez mais devido ao isolamento interior negativo, o qual se permite. A manifestação da mitomania deve-se à profunda necessidade de apreço ou atenção. Como o anterior, é uma criatura que não desenvolveu a autovalia,
o alto amor. Então quer que o outro aprecie, quer que o outro dê atenção a qualquer preço, sob qualquer mentira, sob qualquer colocação. E é claro que isso não funciona. Então vamos nos desconectando mais. O tratamento baseia-se do apoio familiar, acompanhamento psicoterapêutico e tratamento psiquiátrico nos casos crônicos. A família, quando convive com um ser assim como nós falamos, normalmente é trabalhoso isso, mas é fundamental que a família colabore mostrando esses aspectos para que o indivíduo vai se trabalhando. E normalmente acompanhamento psicológico e nos casos crônicos psiquiátricos. Vamos vendo ali, o ressentimento é estágio de censura contra a conduta do próximo, apontando-lhe os desvarios e os erros, que em hipótese última, trata-se da projeção do próprio conflito. Ressentimento, ressentimos, fala que temos algo guardado em nossas mentes, em nossos corações, que não digerimos, que não processamos. Por isso que volta novamente esse quadro íntimo. Mas nós vemos ali, com a Joana, que sempre normalmente são projeções nossas de quadros que precisam ser revistos, né? Assim como a raiva também, nós já estudamos sempre os malefícios que esta emoção causa. E ali a gente aprende um pouco, a raiva é decepção, frustração. A sensação da raiva quer nos mostrar que estamos contra nós mesmos, em algum aspecto, óbvio, não conscientizado na maioria, ou nos magoando, ou nos impondo coisas, desrespeitando nossa essência. Porque todo ser que está conectado com sua essência através do alto amor, já vai erradicando gradualmente, ou vai estar em domínio desta emoção. O que é que lhe causa raiva? Para nós podermos nos conhecer, perguntar. Geralmente o processo é projetivo, tem a ver com suas atitudes consigo mesmo. Então identificar essas atitudes conosco e elaborar um sistema de crença diferenciado e irmos para a ação modificada para nos libertarmos deste quadro íntimo. O ódio normalmente, por que a raiva, o ressentimento e ódio quando estamos falando da maldicência? Porque alguém que está com ressentimento, com raiva, com ódio, é um candidato altíssimo à prática da maledicência, esteja consciente ou não, devido ao seu mal-estar que carrega, devido aos seus processos não resolvidos, né? E, nutrindo-se do cultivo dos pensamentos doentios, trabalha os tormentos defluentes da inferioridade moral dos indivíduos. Aí, novamente, a Joana nos diz que é filho da inveja e do despeito. Então, vamos trabalhando essas questões íntimas, se eventualmente temos, e vamos nos libertando. Seus disfarces: animosidade, preconceito, repulsa, raiva e ira. Então nós vamos logo percebendo pelos comportamentos, se ainda não conseguimos pelos sentimentos. A arrogância é uma atitude que mascara o ser humano tímido, dando-lhe um poder que não lhe é real. Novamente, a pessoa então arrogante é alguém também que tem essa tendência muito forte de maldizer, de denegrir. Voltamos sempre para a questão que quanto mais nós nos auto-amamos, quanto mais nós nos auto-evangelizamos, menos nós temos essas tendências ou essas características. A arrogância de hoje tem as suas raízes em comportamentos tirânicos do passado, quando o espírito enlouqueceu no poder, despedaçando vidas e impondo as suas paixões perversas. Nós aqui sempre estudamos que todas as nossas tendências atuais são oriundas de experiências já vividas. Então, a maledicência hoje, entendendo de experiências vividas, que hoje estamos no melhor momento da nossa existência, o maledicente foi o caluniador de ontem. Por isso que ontem foi mais grave do que está sendo hoje. E estamos entendendo por que das doenças psiquiátricas, com a nomenclatura um tanto difícil, porque o espírito já traz. Ali neste quadro, nós causamos muito mal através da crueldade íntima, destroçando vidas e fazendo muita dor e sofrimento para nós e para os outros. Mas nós registramos isso no nosso perispírito e vamos trazendo. Então a nossa proposta é sempre erradicar, nos libertar no aqui e agora de qualquer tendência de maldizer. Nós vamos correr um pouquinho por causa do nosso tempo.
O erro, o vício, o ato criminoso encontram-se carregados de emoções perturbadoras de tal ordem que levem a sua vítima a situações embaraçosas durante muito tempo. E esse muito tempo não é numa existência, é através de várias existências. Ansiedade, culpa, medo, são algumas das emoções que se manifestam após o comprometimento. Como nós vimos inicialmente, a ansiedade crônica, que vem às vezes os medos, as culpas, muitas dessas emoções, desses sentimentos não são somente oriundos dessa existência. É o que o espírito já se permitiu anteriormente, registrado no perispírito. Razão pela qual é tão importante a renovação espiritual constante, entendendo que nós jamais conseguimos fugir de nós mesmos. Então, o autoacolhimento no presente é parte do tratamento, parte da cura da alma no aqui e agora, gerando um estado de equilíbrio psicológico, emocional e fisiológico mais equilibrado para essa existência e já trabalhando o nosso psiquismo para a reencarnação vindoura. Todos esses e muitos outros vícios espirituais atestam o grau de primitivismo em que transitam muitos milhões de seres humanos. E isso nós também estamos remetidos no livro Voltei, vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 milhão é constituído por espíritos semicivilizados e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões. Que possamos nós refletir e no dia a dia decidir a realmente fazer parte dos que se escolham a mudança para melhor na erradicação. O quadro que nós estamos passando da transformação do planeta de provas e expiações para o plano de regeneração implica nossa participação individual em nos escolhermos em sair e eliminar o inferior e eleger o superior para as nossas consciências. Lembrando que ninguém se perde, apenas quem sofre mais é porque é mais endurecido e leva mais tempo para reconhecer suas faltas. Então, o nosso quadro sempre demonstra a nossa interioridade. A nossa autoevangelização nos permite o acolhimento com amor. Não importa o que vamos detectando, importa sermos responsáveis e termos a autonomia de retificar aquilo que vai nos emergindo. Todos nós trazemos as capacidades infinitas de autossuperação. É fundamental exercitar o esforço diário. Segundo a metafísica, o sofrimento é proporcional ao quanto não aceitamos a realidade como ela é. Parte do sofrimento entra a defesa do ego. Uma das grandes causas do sofrimento é o conflito entre o departamento da ilusão, ou seja, o que deveria ser de acordo com a nossa visão, e o departamento da realidade, o que é. É fundamental aprendermos que as pessoas, as coisas são como são, não como nós queremos que seja. E para isso é necessário desarmar o nosso ego para podermos conviver de uma forma harmônica conosco e com os outros, escolhendo-nos sempre para o melhor, enquanto damos o direito de o outro fazer as suas escolhas, sem nos sentirmos afetados, sem entrar na inferioridade e sim exercitarmos-nos na superioridade. Nós vamos passar rapidamente por um teste para nossas reflexões íntimas, cientes que a maledicência, no dizer da própria Joana de Ângeles, é um câncer no meio da humanidade. Nós vamos refletir, cada um para si interiormente, para aprofundar um pouco mais as poucas reflexões que trazemos. Você, cada um de nós, e a maledicência. Consegue ler? Ao surgir, numa conversa, comentários sobre um deslize de alguém, você se interessa em ouvir? Responda para si, sim ou não. Não precisa responder para mim. Qual é a sua atitude? Faz perguntas? Ouve apenas? Corta a conversa? Cada um refletindo, qual é o meu posicionamento? Como é que eu acho? Como é que eu sou? Para aprender a se conhecer. Ao saber de uma infidelidade de parente ou pessoa amiga, apressa-se em levar a notícia adiante? Sim ou não? Como
Como seria eu? Qual é a sua atitude? Comenta com os outros? Pensa em falar, mas silencia? Pondera e cala. Outra situação. Acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos? Sim ou não? Qual a sua atitude? Participa contribuindo, fofocando? Apenas ouve e ri? O interior é o mesmo? Evita as fofocas. São posicionamentos íntimos muito diferentes. Uma outra situação. Escandaliza-se ao saber de ocorrências escabrosas envolvendo pessoas conhecidas? Sim ou não? Qual sua atitude? Arregala os olhos e exclama? Comenta com os outros? Não se envolve e silencia? Um outro. Sente-se atraído pelas conversas ou notícias sobre desastres e crimes passionais? Sim ou não? Corra atrás, pega as notícias, leia, quer saber mais? Qual sua atitude? Busca avidamente? Apenas ouve e lê? Evita ouvir e ler? Comenta com outros os defeitos de alguém por quem sente qualquer antipatia? Honestidade, sim ou não? Qual a sua atitude? Acentua os defeitos? Não chega a comentar? Evita ver os defeitos. Estamos fazendo um teste de moralidade. Sente às vezes incontrolável impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado, confiado por pessoa de sua intimidade? Sim ou não? Qual sua atitude? Não registra a fala? Apenas sente vontade de falar? Nem sente vontade, nem fala? Dá ouvidos a conversas sobre problemas causados por companheiros no âmbito de certos do centro espírita em que colabora? Sim ou não? Qual a sua atitude? Comenta e dá ouvidos? Ouve e silencia? Pondera com tolerância? Alguém lhe diz, não gosto de fulano, Beltrano é mal encarado e presunçoso. Tendo oportunidade, você conta à pessoa em questão o que ouviu? Sim ou não? Qual sua atitude? Não resiste e transmite o que soube? Apenas sente vontade e nada transmite? Esquece e nada sente? Usa por vezes expressões do tipo, aquele cara é um chato. Veja o que Beltrano me fez. Fulano só quer ser bom, etc. Sim ou não? Qual sua atitude? Não resiste e comenta a sua opinião? Tem sua opinião, mas não comenta? Procura ver o lado bom das pessoas. Então, com essas reflexões, que nós possamos refletir dentro da nossa evolução espiritual, dentro da nossa busca de equilíbrio interior, de felicidade, de saúde, seja emocional, psicológica e fisiológica, de eliminar eventuais caracteres que nós eventualmente ainda estamos trazendo dentro dessas questões das dores da alma, porque é uma verdadeira dor o espírito que alimenta estes quadros ainda, gerando dor no meio familiar, no meio social, no meio onde que se encontra com as suas perturbações projetadas. Quando nós, espíritos espíritas, somos convidados, e todos nós nos elegemos no plano espiritual, a sermos colaboradores da vida maior, colaborando no bem de nós, colaborando no bem da vida dos outros, onde quer que nos encontramos, gerando felicidade de viver, gerando alegria de estar de bem com nós, com a consciência divina, gerando realmente movimentos altruísticos da alma, que se escolhe, que se elege,
a felicidade relativa no planeta de provas e expiações, conquistando-se a rumos mais felizes e mais libertadores. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós.